Olá, boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, vamos começar pelas nossas correções. Pegue os livros de ciência e abram na página 96, para a gente poder conferir, né? Na aula passada, nós falamos sobre doenças causadas por bactérias, onde nós já tínhamos falado, né, sobre essas doenças, as doenças causadas por vírus, e hoje nós vamos falar, né, resolver as questões das doenças causadas por bactérias. Bom, então aqui na primeira questão tem assim: existem outras bacterioses, que são as doenças causadas por bactérias, além da disenteria bacteriana, né? Faça uma pesquisa em livros ou na internet para completar os quadros abaixo e saber um pouco mais, né, informações sobre elas. Primeiro nós temos aí, né, o tétano, tuberculose, leptospirose, meningite. Bom, o tétano, quais são os principais sintomas? Bom, febre, rigidez muscular, cólicas, dificuldade de deglutição, insuficiência respiratória. E a forma de prevenção? Tomar a vacina. Olha só, né, tem doenças que para prevenir mesmo só com a vacina. Tuberculose. Principais sintomas: tosse, falta de apetite, emagrecimento e febre. Formas de prevenção: tomar a vacina e evitar o contato com pessoas doentes. Então, observe aí, né, que todas elas nós temos uma forma de evitar, que é tomar a vacina. E a leptospirose. Os principais sintomas: febre, mal-estar, dor muscular, calafrio, diarreia, vermelhidão nos olhos. Forma de prevenção: higienizar água e alimentos, não entrar em contato com água de enchente. Temos que ter cuidado com a água da chuva, né? Porque ela vai trazendo toda a sujeira, um monte de coisas, de imundícios, então a gente pode se contaminar. Nada de tomar banho na chuva, né, para não correr o risco, né, de pegar essa doença. E a última, meningite, dor no corpo, febre, fadiga, calafrio, mal-estar, vômito, manchas vermelhas na pele. Forma de prevenção: tomar a vacina, né? Então, a gente pode observar, tanto os vírus quanto as bactérias nos causam doenças. E a melhor forma de nós prevenir é tomar a vacina, né, disponível para essas doenças. Bom, página 97. Bom, não é só nós que temos doenças causadas por vírus ou bactérias. Também as plantas também têm doenças, né? Bom, então aí na página 97 tem assim: doenças de plantas. Existem alguns micro-organismos que causam doença nos vegetais quando esses seres atingem as lavouras, acabam provocando um prejuízo muito grande para o agricultor. A doença representada na imagem ao lado é provocada por um vírus. Compare a folha de uma planta doente toda enrolada com a de uma planta normal. Olha aí como é que tá a folha, né? Bom, então a gente pode observar que as doenças não é só para os seres humanos, também as plantas têm algumas doenças, né, que são causadas tanto por vírus quanto por bactérias. E essa doença aí dessa folha é chamada de enrolamento da folha. Logo abaixo nós temos aí, né, uma folha que está mudando de cor, né? É chamada de a ferrugem do café, que é uma doença causada por fungo. Na imagem, né, a folha de um pé de café com sintomas da doença nas folhas. Observe aí como é que ficou a planta, né? A folha dela ficou com uma cor de ferrugem. Então, aí a ferrugem do café. E logo mais abaixo nós temos uma outra imagem, né? Como se fosse um limão. E ele está com uma doença aí, que é o cancro cítrico,
que é uma bacteriose que ataca os citros, isto é, plantas como a lima, a tangerina, o limão e a laranja, que é transmitida pelo ar, por mudas, por veículos e até mesmo pelas chuvas. A doença causa perdas de folhas nas plantas, lesões e queda prematura dos frutos. Então, que é o limão, né, com sintomas de cancro cítrico. Então, a gente viu aí, né, cada um deles, que é uma curiosidade para que a gente perceba que também, né, as plantas adoecem, que nós devemos manter alguns cuidados com esses seres vivos tão especiais. E vamos lá para a página 98. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as doenças causadas por protozoários. Bom, ele diz o seguinte, olha a imagem aí, um parquezinho, né, muito legal, é divertido, a gente está lá, né, brincando, mas brincar em um tanque de areia é bem divertido. Mas você sabia que a areia do tanque pode estar contaminada por micro-organismos que causam doenças? Temos que ficar de olho, né? Um deles é um protozoário que pode causar uma doença chamada toxoplasmose nas pessoas e em outros animais, como os gatos. Se a areia ficar descoberta, alguns gatos contaminados podem defecar nela e eliminar o protozoário com as fezes. O ruim é que, mesmo depois que as fezes são retiradas do tanque, o protozoário permanece na areia. Caso alguma criança brinque ali e leve a mão à boca, pode adquirir o toxoplasmose. Em geral, essa doença tem sintomas parecidos com os da gripe, mas há casos muito mais graves. Então, temos que ter cuidado, né? Quando for brincar na areia, ver, né, o que tem que animais frequentam aquele local, né? E ver como é que é tratado aquele local, né? De forma de higiene que é feito lá nesses parquinhos. A doença de Chagas e malária são doenças causadas por protozoários também e transmitidas por insetos. Elas são mais comuns em regiões de mata e podem ser prevenidas combatendo-se os insetos transmissores, utilizando repelentes contra insetos e tela de proteção contra insetos mosquitos, né? Bom, a doença de Chagas é transmitida pelas fezes contaminadas do barbeiro, pois ele defeca enquanto suga o sangue das pessoas. Assim, ao se coçarem, elas acabam levando essas fezes até a ferida e podem se contaminar. Já a malária é transmitida pela picada do mosquito prego, de maneira semelhante à dengue e demais doenças transmitidas por mosquitos. Então, temos aí, ó, imagens, né, do barbeiro e imagem do mosquito prego. Observe bem cada um deles e vejam, né, as diferenças desse mosquito prego para o mosquito que a gente tem aqui, que é o mosquito da dengue, né? Então, temos que ter cuidado, usar sempre repelente, quando estivermos em mata, em locais que seja mais úmido, que tem muito mosquito, né? Então, temos que manter esse cuidado. Página 99. Bom, então aí nós temos as doenças causadas por fungos. A gente já viu as doenças causadas por vírus, por bactérias, protozoários e agora as causadas por fungos, né? Então, na unidade anterior, você viu que alguns fungos podem provocar o surgimento de micoses de pele, né? Nós falamos isso, que é aquela coceira, né? Existem outras doenças causadas por fungos microscópicos, aqueles bem menores ainda que a gente não consegue ver de jeito nenhum, só com o microscópio, que podem ser transmitidas de diferentes formas. Então, veja o exemplo a seguir. Olha, dar comida aos pombos nas praças é uma atividade bastante comum, mas sabia que pode ter consequências graves? A aproximação dos pombos com a população pode trazer sérios riscos à saúde humana.
né? Então, nós temos que deixar os animais, cada um lá no seu habitat, né? Para não acontecer o que aconteceu agora com a gente, né? Nós estamos vivendo aí uma crise do coronavírus, que ainda estão discutindo, tentando descobrir de qual realmente animal, né, pode ser o transmissor para nós seres humanos. Bom, aproximadamente, né, dos pombos, como a população pode trazer, como eu já falei, sérios riscos. A saúde humana, quando contaminados, são transmissores de diversas doenças. Nas fezes dos pombos pode-se desenvolver fungos causadores de doenças em humanos. Olha só essa imagem, né, que os pombos urbanos nativos da Europa se adaptaram muito bem ao Brasil. Pois é. E aí, logo abaixo, né, tem como a gente lidar, né, como lidar com os pombos. Então, a orientação é para que o morador não varra as fezes secas dos pombos para evitar que seja inalada. A pessoa deve umedecer com água para mover e sempre utilizar máscara ou pano úmido na boca e o nariz no momento da limpeza. O uso de água sanitária ou cloro também é recomendado. Para evitar a proliferação, a primeira medida a ser tomada é não alimentar os pombos. Com a falta de comida, as aves são forçadas a procurar alimentos em outros locais. Os pombos são aves silvestres de montanhas, por isso na cidade se acostuma a fazer ninhos em prédios, né, telhados e forros de casas e se costuma a viver por ali. Então, outro ponto para reduzir a proliferação das aves é impedir que façam ninhos nesses locais, isolando com telas ou fios e linhas qualquer, certo? De qualquer fresta ou local que possa abrigar seu ninho. Bom, então é importante que a gente tome esses cuidados de estar sempre nos afastando desses animais que podem causar doenças, né, que possam nos levar à morte. Então, é importante agora a gente entender melhor sobre isso, porque nós estamos vivendo um momento realmente muito delicado, né? Com uma doença, que é o coronavírus, que é provocado por um vírus. Então, prestar atenção, tomar todos os cuidados e, é claro, que todas elas evitadas, né? Devemos combater com a vacina. Bom, e também com higiene, né? Mantendo a nossa higiene de todas as formas possíveis. Eu quero que vocês respondam a página 100. São 2 questõezinhas, então façam, tá? Essas 2 questõezinhas. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.